Moroni citou seu pai Mormon em grande parte do livro de Moroni. Eles viram seu povo caindo em apostasia e Moroni incluiu 2 das cartas de Mormon provavelmente como um aviso para nos ajudar a evitar o mesmo destino. Em Moroni 7, ele escreveu aos membros fiéis da igreja como seguidores pacíficos de Cristo, por causa de sua caminhada pacífica com os filhos dos homens. Mormon disse que conheceríamos a bondade dos outros por suas boas obras. Ele falou sobre nossos motivos e disse que um homem deve fazer boas obras, como dar um presente ou orar com real intenção, ou de nada adianta. Ele explicou como julgar entre o bem e o mal e ensinou como podemos discernir se algo é bom, se nos leva para Deus, ou se o mal nos leva para o diabo e para longe de Deus. Mormon nos advertiu para não julgarmos o que é mal ser de Deus, ou o que é bom ser do diabo. Satanás é um mestre da ilusão e engana e nos encoraja a pensar que algo pode não ser tão ruim, mesmo quando realmente é. Recebemos a influência do Espírito ou luz de Cristo, que muitas vezes é chamada de nossa consciência para nos ajudar a julgar o certo do errado. Isso está ao alcance de todos e nos prepara para receber os sussurros do Espírito Santo para encontrar a verdade e nos conduzir ao Salvador. Mormon escreveu: o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber com o conhecimento perfeito que é de Deus. Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo, e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com o conhecimento perfeito que é do diabo. Mormon disse 2 vezes nessa escritura que podemos saber com o conhecimento perfeito se algo vem de Deus ou do diabo. Ele usou 3 palavras para descrever como avaliar cada ação, convite e oportunidade que surge diante de nós a fazer boas escolhas. Devem persuadir, convidar e seduzir. E devemos nos perguntar: o que eu estou sendo persuadido, convidado ou seduzido a fazer? Não é suficiente apenas saber o que as Escrituras dizem, mas devemos fazer o que elas dizem. Mormon nos exortou a examinar diligentemente a luz de Cristo para que possais distinguir o bem do mal. E se vos apegardes a todas as coisas boas e não as condenardes, certamente sereis um filho de Cristo. Ele perguntou como é possível apoderar-se de tudo que é bom e então respondeu: todas as coisas boas vêm de Cristo. Mormon ensinou a relação entre fé e milagres e disse que aqueles que exercem fé em Jesus Cristo, que é o primeiro princípio do Evangelho, se apegarão a todas as coisas boas dele e terão o desejo de guardá-las. Ele explicou que pela fé em Cristo milagres são realizados e os anjos ministram aos filhos dos homens. Mormon ensinou que o propósito do ofício de anjo é chamar os homens ao arrependimento e fazer a obra dos convênios do Pai, que ele fez aos filhos dos homens para preparar o caminho, para a declaração da palavra de Cristo aos vasos escolhidos do Senhor, para que prestem testemunho dele. Mormon nos ensinou sobre a fé e escreveu: Cristo disse: se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo o que me for conveniente. Arrependei-vos todos os confins da terra, e vinde a mim e sede batizados em meu nome, e tem fé em mim para que sejais salvos. O livro de Mormon nos ensina mais claramente a doutrina do batismo do que qualquer uma das outras obras padrão. Mormon escreveu a Moroni sobre a iniquidade do povo e disse-lhe que não sofresse por eles. Ele ensinou que em todas as coisas sempre podemos ter esperança de coisas melhores e que a fé e a esperança estão conectadas. Ele disse: como é que podeis alcançar a fé se não tiverdes esperança? E o que deveis esperar? Eis que vos digo que tereis esperança por meio da expiação de Cristo e do poder de sua ressurreição, para ser ressuscitados para a vida eterna, e isso por causa de vossa fé nele, de acordo com a promessa. A esperança nos permite ter fé, e então, por causa da fé, nossa esperança aumenta. Obtemos esses dons quando somos mansos e humildes de coração.
Mormon ensinou que junto com a fé e a esperança devemos ter caridade e aprender a amar os outros como o Salvador os ama. Sem caridade, que nunca falha, e é o puro amor de Cristo, realmente não importa o que fazemos ou quais outros dons espirituais temos. Moroni nos disse como obter o dom da caridade. Portanto, meus amados irmãos, orem ao Pai com toda a energia de coração, para que sejais cheios deste amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Nenhum outro presente ou bênção é mais importante e devemos pedir caridade em todas as orações que fazemos. Recebemos a promessa de que podemos obter o dom da caridade se o buscarmos de todo o coração e seguirmos o Salvador. Este dom, mais do que qualquer outro, nos ajudará a nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, pois quando o tivermos, quando Ele aparecer, seremos como Ele. Moroni 8 contém uma carta de Mormon para Moroni sobre por que as criancinhas não precisam de batismo. Ele escreveu: Ouve as palavras de Cristo, teu Redentor, teu Senhor e teu Deus. Eis que vim ao mundo não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Portanto, as criancinhas são sãs por serem incapazes de cometer pecado. Portanto, a maldição de Adão é delas removida por minha causa. Mormon disse que as criancinhas são sãs e não são capazes de cometer pecados, e que batizá-las é uma grande zombaria diante de Deus. Ele ensinou que todos os que estão sem lei, ou aqueles que são mentalmente incapazes de compreender os mandamentos e as ordenanças do Evangelho, não precisam de batismo. Eles são salvos porque são inocentes. Mormon entendeu perfeitamente a verdade de que a expiação do Salvador salva crianças pequenas e por seu poder e redenção, eles são levantados e exaltados no reino de Deus. Moroni 9 é um capítulo difícil em que Mormon lamenta que seu povo, os nefitas, tenham se tornado mais iníquos do que seus inimigos, os lamanitas. Ele e Moroni continuaram a pregar o arrependimento ao povo e ele exortou seu filho a realizar essa obra de amor para não ser condenado. Mas os nefitas endureceram o coração e Mormon temeu que o Espírito do Senhor tivesse cessado de lutar com eles. Eles haviam mergulhado nas profundezas da depravação e feito coisas terríveis que Mormon disse a Moroni que não poderia recomendá-los a Deus para que não os ferisse. Ele disse a seu filho para ser fiel em Cristo e não sobrecarregado com a maldade do povo. Ele escreveu em Moroni 9:25, que possa Cristo animar-te e os seus sofrimentos e a sua morte e a manifestação de seu corpo, a nossos pais e sua misericórdia e longanimidade e a esperança de sua glória e da vida eterna permaneçam em tua mente para sempre. E estes são os capítulos 7 a 9 de Moroni no livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Gostamos de ler seus comentários todas as semanas. Você pode ajudar a apoiar a criação desses vídeos baixando os quebra-cabeças de atividades e páginas para colorir no site Ponderfun Etsy, mostrado na descrição abaixo. Visite nossa página no Facebook para anúncios semanais dos próximos vídeos e brindes. O áudio desses vídeos estarão disponíveis para ouvir em um podcast. Compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontrar algum tempo esta semana para refletir.